Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso caminho, verdade e vida, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para aprendermos e apreendermos mais um ensinamento na noite de hoje do Consolador prometido que está entre nós, prometido por Jesus e que hoje encontra-se entre nós, espíritas cristãos. Vamos inicialmente a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Maria Madalena, a todos os irmãos da espiritualidade, aos trabalhadores da nossa casa, e agradecer pela oportunidade que recebemos de, na noite de hoje, reunidos em torno do nosso mestre, para poder estudarmos, fazer as nossas reflexões sobre o que a espiritualidade nos enviou, através de Allan Kardec, através da doutrina dos espíritos, para, à medida que formos adquirindo mais este conhecimento, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigado a Jesus, a Maria Madalena, aos trabalhadores, por mais esta noite de estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Como todo estudo que a nossa casa hoje realiza, através das chamadas lives, né? Esta pandemia que ainda assola o planeta abriu para nós que somos trabalhadores, para nós que estamos buscando, através dos ensinos de nosso mestre, a nossa mudança interior, as nossas reflexões sobre o que a espiritualidade trouxe, para que, neste momento, quando lemos o estudo que vamos fazer a seguir, e fazendo a nossa reflexão, logicamente, dentro do nosso conhecimento, que eu tenho plena consciência de minha parte, que é muito pouco ainda, mas é sempre feito com muito amor, muito cuidado, porque é uma oportunidade que nós recebemos de ter em nossos lares, neste momento, o ensino do Consolador prometido, para que cada um de nós possamos levar, com o nosso esforço, o nosso trabalho, os ensinos da doutrina espírita. Uma boa noite, vamos ao nosso estudo. O tema que vamos abordar hoje é do capítulo, parte 4ª, o capítulo 1, que tem a pergunta 944, que tem como título Das Penas e Gozos Terrestres, e o subtítulo desta noite, Desgosto da Vida, Suicídio, e que nós vamos comentar, ler primeiramente, e depois fazer os nossos comentários. Também trouxemos, para completar o estudo, porque
é um tema fundamental hoje no nosso planeta, que sabemos através de informações da imprensa, né, de pesquisas, e de que tem aumentado a cada dia no planeta o número de suicídios, inclusive em jovens. E a doutrina já nos alertava, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, para essa questão. Então, nós percebemos, e esta pergunta que já está aí nos nossos celulares, vamos falar assim, é uma pergunta que Kardec, né, no seu método de codificar a doutrina, recebendo essas informações da espiritualidade, já nos alertava. Em 1857, quando o livro é lançado, tá bom? Porque digamos assim, a pesquisa, né, a codificação, a montagem do livro vem alguns anos antes. 1857, 18 de abril, é o dia do lançamento do primeiro livro da codificação. Ok? Então, vamos lá. A pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. A pergunta 944A é um desdobramento, não é? Não é sempre voluntário o suicídio? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Muito bem. Depois nós vamos ter uma visão que vai completar o nosso estudo. Vamos buscar mais algumas informações no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação. Lá também se aborda, porque é um tema, na época, para sair nos 3 livros da codificação que eu busquei, é só para nós entendermos a importância, não é? Do esclarecimento deste ato, que para muita gente, hoje no planeta, que não conhece a doutrina, muitas vezes faz alguns comentários, aquele tipo de pessoas que comenta algo sem conhecer. Porque o importante, qualquer comentário, qualquer crítica, seja construtiva ou não, é importante nós entendermos um pouco daquilo que vamos colocar. E é o que nós fazemos através do estudo doutrinário, conhecer para poder levar a palavra dos Espíritos na nossa visão, que é limitada. Eu sempre gosto de esclarecer, que nós ainda somos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado. Então, vamos repetir a pergunta e comentar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Por que ele coloca na resposta o suicídio voluntário? Porque é um ato que nós cometemos que parte do nosso interior, ou seja, do espírito, que resolve, digamos assim, por fim a um processo que muitas vezes ele atravessa, muito difícil, devido a questões materiais,
às vezes, questões morais, e ele, no seu grande desconhecimento das leis de Deus, acha que, morrendo, resolve todos os seus problemas. Ora, nós espíritas sabemos de que o espírito é imortal. O que na realidade ocorre, e essas pessoas às vezes não têm este conhecimento, é a morte do corpo físico, independente do tipo do suicídio que ele cometa. E muitas vezes, né, ele percebe que no plano espiritual ele continua vivo. Aí entra a grande questão moral de alguém, vamos colocar neste termo, alguém que tirou sua vida para pôr fim, na sua visão, aos seus sofrimentos físicos, materiais, morais. E percebe de que não morreu. E vem perceber, sentir que o seu corpo, que já está em processo de decomposição, e, repito, dependendo do tipo de suicídio que ele cometeu, ele sente no seu perispírito a decomposição daquele corpo que foi dado a ele, ou seja, a nós, por Deus, para que nós possamos cuidar dele, ter a noção de qual a função de um corpo, não é? Elaborado nas leis divinas, biológicas, de hereditariedade, a parte física, né? A constituição deste corpo, né? A união pai e mãe para gerar este corpo através da lei da hereditariedade, uma série de questões físicas. E o trabalho espiritual no momento da concepção, onde começa o processo do reencarne. E aí sabemos que a maioria das pessoas, por exemplo, muitas religiões, não me explica com tanto detalhe isso que nós estamos estudando hoje. Ou seja, esta pergunta que é continuidade da pergunta do estudo anterior, um complemento. Então, é importante que nós levemos, eu quando digo nós, não só eu que estou falando, nós que estamos participando neste momento desse estudo. É importante nós termos, pelo menos, um conhecimento básico para que amanhã alguém chegue a nós e nos pergunte que está desgostoso da vida, que não quer mais viver, nós tenhamos, primeiro, a tranquilidade de ouvir o irmão ou a irmã. Naquele momento que nós estamos ouvindo as suas queixas, as suas revoltas ou não, depende de cada um, nós fazermos uma prece para sermos inspirados naquele momento pelos nossos irmãos da espiritualidade para sermos um instrumento de esclarecimento para aquele irmão ou irmã que veio a nós na busca de uma explicação sobre aquele desejo que está em si. Na pergunta 944A, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. A resposta é claríssima. Como nós não somos loucos, né? Apesar de alguns ditados populares, né? Nós não estamos hoje no processo como é a resposta, nós sabemos o que estamos fazendo. Agora, na pergunta 944, é um fato interessante, o suicídio voluntário.
Certa vez eu fiz uma palestra sobre suicídio e eu coloquei uma informação a mais que eu fui buscar no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e outros livros espíritas. E lá fala do suicídio involuntário. O voluntário, quando eu resolvo, por um momento, amadureço, ou de repente, entre aspas, e cometo o meu suicídio. E um detalhe, vai gerar no meu perispírito, para reencarnações futuras, o ato que eu cometi, seja de que tipo for o suicídio voluntário. Aí, quando eu falei de suicídio involuntário, repito, parti desta mesma pergunta, busquei no livro Evangelho, no livro O Céu e o Inferno, em obras complementares, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz. Fiz um breve roteirozinho e resumi o máximo para levar a informação de forma objetiva e clara, para não ter dúvidas e aguardar as perguntas, né? E quando eu falei do suicídio involuntário, as pessoas perguntaram, Ronaldo, mas existe suicídio involuntário? Sim. Aquele que nós cometemos com os nossos vícios, com o nosso desregramento em alguma situação da vida, muitas vezes um estresse fortíssimo, são questões que vai abalando a parte orgânica e vai nos colocando, né, a cada dia mais próximos do suicídio involuntário. Exemplo, o fumante. Ele sabe que ele pode contrair, né, um efizema, que pode gerar um câncer, vai abalar toda a sua estrutura orgânica através da nicotina. O usuário de drogas lícitas e ilícitas, um alimento desregrado, todo este processo, nós estamos abreviando a nossa vida. Imaginemos eu, Ronaldo, vim com um planejamento reencarnatório de desencarnar com 85, 90 anos. E devido ao excesso do álcool, ao excesso do cigarro, eu desencarnei por um efizema ou outra questão de saúde em função desse vício que muitas vezes a pessoa diz, eu não consigo me controlar. O vício me domina. Cada um tem a sua maneira de expor suas dificuldades. É um direito. Mas também é um direito dele ouvir quando chega o momento oportuno de levarmos uma mensagem, como estamos falando hoje, como falamos há pouco na palestra que abordamos nesse tema. Então, se você tem uma programação de X anos e viver com uma saúde boa, porque saúde plena num planeta como o nosso, sabemos que é muito difícil, não é? Então, se eu abrevio a minha vida através de um vício incontrolável, como muitos falam, é um suicídio involuntário. Essa é a realidade. Quem lembra-se do livro Nosso Lar, de André Luiz, quando ele está no umbral, muitos espíritos que estavam lá também o acusavam de suicídio. E ele não entendia, não aceitava, né? Quando ele é retirado do umbral e levado para a colônia Nosso Lar para seu tratamento, ele, num diálogo com Lísias, né, e o ministro Clarencio, ele aborda esse tema. E eles confirmam, não, você foi
devido ao seu excesso de alimentação, né? E outros excessos que você cometeu na sua juventude, que afetou seu corpo físico, e nós sabemos que ele desencarna de um problema de câncer, se não me falha agora a memória, no estômago ou no intestino. Então, ele foi um suicídio involuntário, ou seja, ele não fez aquilo no intuito de suicidar-se, mas devido ao uso, né, do excesso. O filme mostra que ele fumava quando jovem, né, novo, ainda não casado, o filme mostra isso, fumava, bebia e outras questões. É uma forma de suicídio involuntário. A pergunta aqui é sobre o voluntário, mas nós estamos aproveitando e esclarecendo essas informações da espiritualidade. Quem desejar consultar ou dar uma lida, pega o livro Nosso Lar, né, No Umbral e outra. Os primeiros capítulos relatam isso, e tem outros livros espíritas que vêm comprovar essas informações. O Aderley ele está acompanhando, e nós vamos agora falar do Evangelho, pegar 2 ou 3 frases para reforçar o que estamos lendo aqui, tá bom? O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Essas questões hoje o Espiritismo o trata com tanto cuidado porque nós sabemos do aumento dia a dia de suicidas no planeta, inclusive em jovens, porque houve épocas que eram mais adultos. Hoje isso chegou à juventude. E também o suicídio involuntário, porque sabemos que muitos jovens são usuários de drogas e outras questões. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui o item 14 do Evangelho, que diz o seguinte: o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio, a loucura. Como nós estamos abordando a questão do suicídio, então, olha o que a espiritualidade colocou: a calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito a serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, olha só, calma e resignação. Por que calma? Inclusive, existe um livro de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o título é Calma. Vale a pena ler. Maravilhosas mensagens. Para que nós trabalhemos em nós a calma. E calma é a aceitação de forma tranquila e resignada dos desígnios de Deus para nós. Ou seja, tudo que nós passamos há uma permissão divina. Quando Deus estabeleceu e estabelece as suas leis para nós cumpri-las, querendo ou não. Aquele que deseja, cumpra, que só tem a evoluir. Aqueles que não, também não há problema, porque Deus é calmo, vamos dizer assim, como está aqui na mensagem. E sabe que tudo é uma questão de amadurecimento nosso,
para aceitar e praticar as suas leis. Então, já vimos aí nesta primeira frase de que a calma e a resignação é fundamental como preservativo contra a loucura e o suicídio. E eu acrescentaria aqui o suicídio, tá? O voluntário e o involuntário. Tá bom? Assinalamos também que o Aderley vai colocar aí, no item 17, eu acho que foi item 16. 17, isso aí. Estou procurando aqui no livro. Olha o que diz o item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram. E a prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Ora, vamos pegar o texto. Se Deus nos proíbe encurtarmos a nossa vida física, é porque consta nos desígnios dele, como nosso Pai e Criador. Nós completarmos as nossas tarefas, vamos dizer assim, o nosso retorno à matéria, reencarnação, para cumprirmos mais uma etapa. E, logicamente, nós passaremos por diversas provas, umas mais difíceis, outras menos, para evoluirmos, para entendermos a vida, do qual nós fazemos parte. Que muitas vezes nós falamos, porque temos que viver na natureza. Como que nós não fazemos parte da natureza? Fazemos. Somos o ser da natureza, o ser mais perfeito que Deus criou, em todo o processo, não é, de vida. Nós somos espíritos, temos o livre-arbítrio, não é? Nos foi colocado em nossa mente espiritual as leis divinas para praticarmos a cada existência, no plano material e no plano espiritual. Porque no plano espiritual também trabalhamos, aprendemos, estudamos, praticamos, nos preparamos ao retorno na matéria com uma nova família, uma nova fase de ensinamentos e aprendizados. Isso é a nossa vida. Não é apenas desencarnar e ficar no plano espiritual de forma ociosa. Não, quem quiser ficar, é um direito dele, porque ele tem um livre-arbítrio, mas não evolui de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, porque está ocioso. Então, é importante o trabalho no plano espiritual. E aqui, como ele colocou, o Espiritismo ainda nos mostra, né, que são os próprios espíritos suicidas que vieram nas reuniões mediúnicas, do qual Kardec fazia parte, para dar o seu relato de como ele estava na espiritualidade após cometer o seu ato voluntário de tirar sua vida, achando que ia resolver suas questões materiais. E se enganou profundamente. Agora, como sabemos, através da doutrina, que Deus é misericordioso, teremos inúmeras chances, inúmeras oportunidades de recomeçarmos.
E isso nosso Pai, Deus, que é extremamente misericordioso, nos dará sempre grandes oportunidades. Eu estudei por 2 vezes um livro chamado Memórias de um Suicida, psicografia da nossa irmã Ivone Pereira. E ela relata, né, de uma forma muito clara, logicamente orientada por inúmeros espíritos, um deles Leon Denis, né, que o seu espírito guia, e ela ia nos seus desdobramentos a determinados locais nas dimensões espirituais, observava tudo e até concluir o livro, que, segundo Chico Xavier, na época que o livro foi lançado, ele afirmou o seguinte, que nos próximos 50 anos, no momento eu não lembro da data do lançamento do livro, era o livro mais importante para as pessoas que tinham tendências ao lê-lo, ao estudá-lo e refletir naquelas informações, para ele evitar este ato. Agora, nós falamos da misericórdia de Deus e vamos ver uma prova desta misericórdia. A nossa irmã Ivone Pereira, que psicografou o livro, né? Ela tinha sido, em existências passadas, por 2 vezes suicida. E ela recebeu, nessa existência, a missão, né, de psicografar esse livro. E ela o fez de maneira tão brilhante, desencarnou numa idade já madura, vamos dizer assim, né, e deixando um grandioso trabalho como médium e como servidora de Jesus. E este livro é um ensino de todas as formas como é a vida no plano espiritual dos suicidas. Eu comprei, porque fui indicado por um companheiro, disse, Ronaldo, leia esse livro, estude com muita calma e reflita, tá bom? Porque serve de bagagem para passarmos as informações. E outros diziam, você está lendo um livro pesado. E na minha visão, Ronaldo, todo livro que é espiritualidade é espiritualidade superior, através de médios, não é, responsáveis, vamos dizer assim, nos envia, é para a nossa evolução, é para crescermos, é entendermos e dar a mensagem do Consolador, da doutrina espírita, que tem o complemento em dezenas e dezenas, centenas e centenas de obras, para nós esclarecermos aqueles irmãos que vão às casas espíritas, como eu um dia fui em busca de um tratamento. E tratamento esse que até hoje continuamos com o estudo, a prática, a reflexão e principalmente os nossos atos, dentro do que até lemos aqui, dentro da calma e da resignação. Então, é importante, quando nós falamos calma, resignação, é a aceitação de Deus na nossa vida. Eu aprendo e aprendi, continuo aprendendo, de que tudo que nos envolve, né, as dimensões que nos envolvem, aquelas que vemos são as coisas materiais, e que as que ainda não vemos, tudo é obra de Deus, para o nosso crescimento, nos mostrando a importância da família, a importância do diálogo, porque nós temos filhos. Eu hoje tenho a felicidade de ter um neto, um presente de Deus, sempre afirmo isso. E vi também que os meus filhos são presentes de Deus.
Lá atrás, quando eles vieram, eu não era espírita, então não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas veio e hoje a minha nova visão é cada dia respeitar esta missão que nós pais recebemos para levar os nossos filhos por caminhos corretos para evitar os fatos como nós estamos comentando hoje aqui. E o melhor ensinamento que nós podemos dar aos nossos filhos chama-se o bom exemplo. Sermos exemplos dignos daquilo que estudamos. Eu, quando abro o Evangelho, como fiz neste momento, li esse item que o nosso irmão Aderlei colocou aí, é para exemplificar isso. Ou nós praticamos o que estudamos ou falamos, ou vamos ser avaliados pelos nossos irmãos espirituais com muita objetividade. Porque a primeira coisa que será nos mostrado, olha, você falava muito, mas agia pouco. Então, nós temos que aprender, como diriam os antigos, aos trancos e barrancos, né? Tem um ditado muito interessante, minha mãe falava muito isso, aprendendo a doutrina e aprendendo uma nova visão da vida pelo lado espiritual. O lado material, repito, é importantíssimo, mas sempre tendo a consciência de que somos espíritos reencarnados, ou seja, voltamos para viver com a matéria, deixar o nosso legado, o nosso trabalho profissional de maneira exemplar, seja a forma de trabalho que tenhamos. O façamos, não é? Com calma, com resignação, procurando fazer o melhor. Isso é fundamental. Não reclamar do trabalho, não reclamar como muitas pessoas fazem. Amanhã é segunda-feira, como que segunda-feira é um dia que ele não gosta. Não, tudo é criação divina. Se eu reclamo da chuva, do sol, da lua, não é? Do vento, coisas da natureza e coisas materiais, estou reclamando de Deus, porque tudo que está aí foi doado por Ele. Eu tenho que saber conviver da melhor forma e agradecer. Sempre, a todo instante e a toda hora. E também trouxemos do livro O Céu e o Inferno, que eu repito esse estudo de uma pergunta, só para nós percebermos como há um desdobramento grandioso sobre o tema que o nosso irmão Aderlei colocou hoje aqui, a pergunta 944, e que nós vamos ler agora do livro O Céu e o Inferno, da segunda parte, o capítulo 5, Suicidas. Vamos só pegar aqui algumas perguntas, porque são muitas, não é? Vamos colocar algumas questões para poder termos uma ideia de uma mensagem que consta nesse livro, várias mensagens sobre espíritos suicidas. Vamos pegar uma só, não toda, alguns tópicos. Diz o seguinte: o suicida da Samaritana. Ocorreu no dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, né, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. É um texto um pouquinho longo, mas nós não vamos ler todo. Vamos direto na pergunta número 1. Ou seja, Kardec estava reunido
com outros trabalhadores, numa reunião mediúnica, quando é evocado esse irmão que havia cometido o suicídio. Olha a pergunta 1. Evocação. Resposta do guia do médium. Esperai. Ele aí está. Ou seja, havia se evocado o espírito, não é? Que aqui é dado o título Suicida da Samaritana. Ele foi evocado, aí o guia, né, do médium, que ele vinha através deste médium trazer a mensagem, ele responde o seguinte: esperai, ele aí está. A 2. Aí algum médium à mesa, perguntou a ele, né, que estava já através do médium: onde vos achais hoje? A resposta: não sei, dizei-me. Ou seja, o espírito responde: não sei, e pede para dizer aonde ele estava, porque nem ele, espírito, sabia aonde estava. A 3. Estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. A resposta: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Perceberam? O que o companheiro médio fala para ele, vou repetir: estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco, são boas para você. E ele responde: dizei-me se vivo. Ele, olha que coisa interessante, para ele queria uma confirmação de que ele estava vivo. E sabe que está vivo, mas vamos nos colocar na visão do espírito. Ele não sabia que estava vivo, porque ele sabia que tinha suicidado. Como é que ele está vivo? Deu para perceber como, às vezes, a pessoa, quando não tem o conhecimento doutrinário, como no plano espiritual fica confuso para entender o seu momento, pois este ambiente me sufoca. Por que sufoca? Porque era um ambiente de uma casa espírita, um ambiente purificado pelos espíritos, e aquele ambiente psíquico daquele local é que o estava sufocando, porque ele havia cometido um ato contra si, violando as leis divinas. Aí vem um comentário: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Perceberam a questão psíquica deste irmão? Ele estava envolto num turbilhão, como aqui é colocado, né? Que envolvia a matéria corporal, que ele ainda achava que tinha essa matéria corporal. E ele ainda estava tão ligado à parte material que ele se achava acreditar vivo. Realmente vivo ele estava, o espírito, mas não era assim que ele via. É muito comum, às vezes, em reuniões mediúnicas, de desobsessão também, nós vermos esses fatos e você dialogar com o irmão, dando a ele a tranquilidade, mostrando que Deus é misericordioso, que Jesus é o nosso guia e modelo, e é através dele, Jesus,
que ele vai recomeçar. Primeiro, tratando-se. E as casas espíritas, todos nós sabemos, grande parcela dessas casas tem o seu hospital espiritual ali onde tem o ambiente material, vamos dizer assim, da casa espírita. Então, ali ele já está sendo tratado porque ele é trazido até a reunião por espíritos que o conduzem, os vêm tratando, o harmonizando para ele começar a entender o processo que ele cometeu. A violação da lei divina ao tirar sua vida. A pergunta número 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Resposta. Sinto-me aliviado. Perceberam que na anterior, 3, ele diz que está o quê? Que o ambiente o sufoca. Logicamente, isso já se passaram minutos. No seguinte, ele já diz, responde que sinto-me aliviado. É sinal que o tratamento que está sendo feito nele, naquele momento, já está o quê? Surtindo o efeito desejado. Porque o médium perguntou, quem vos impeliu a vir aqui? A resposta dele é essa. A 5. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta. Morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Já voltou a ficar sufocado, não é? Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Ou seja, ele quer morrer de vez, só que isso não vai acontecer, porque sabemos que o espírito é imortal. Então, aqui nós percebemos que a pergunta, né, qual o motivo que levou ao suicídio, ele responde com outra pergunta, morto eu? Por quê? Ele sabe que ele tirou sua vida. Então, para ele, naquele momento, na sua visão, ele morreu junto. Mas ele não sabia, ou sabe, mas não conhece, que o espírito é imortal. Daí esse diálogo dele com os presentes naquela reunião espírita. A pergunta 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? A forma que ele suicidou-se, inclusive não tinha documento, não tinha nada, ficou impossível reconhecer, localizar quem era ele, não é? De onde ele veio, o porquê daquilo. Não houve, na época, essas informações. O samaritano é porque era o local que ele estava, tá bom? A resposta. Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Ou seja, ele fugiu de um sofrimento através do suicídio e entrou o quê? Num ambiente de tortura. Só para nós percebermos a forma moral como esses irmãos se encontram. Existem mais perguntas e respostas. Quem quiser pesquisar, quando rever a nossa live, vai estar colocado lá os temas, os itens que nós buscamos, tá? Para o estudo de hoje, baseado na pergunta 944 e 944A. E nós vamos agora abrir o nosso espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ou um comentário, fique à vontade, né? Porque a proposta nossa também é essa. Ficamos aqui aguardando o comentário ou a pergunta, tá? Muito obrigado e vamos agora a outra
etapa da nossa palestra. Carlos Leite. Que cuidados devemos tomar quando tentamos ajudar alguém para que não cometa esse ato? Ô Carlos, é o Evangelho. Vamos mostrar àquela pessoa, independente do processo que ela esteja atravessando, a dificuldade na vida, existe um Pai que olha por ela, que ampara, que tem Jesus no seu caminho e que eles ajudam sempre a nós atravessarmos esses momentos difíceis na nossa vida, mas que ele não está abandonado. Então vamos, utilizando um termo nosso, dar uma injeção de ânimo. Olha, vamos lá, se você mora aí próximo ao Maria Madalena, vamos lá tomar um passe, conversar com algum trabalhador da casa que vai lhe orientar para que ele ressurja para a vida e desista, muitas vezes, daquilo que ele está pensando e, muitas vezes, irmãos da espiritualidade imperfeita, vamos colocar esse termo, o está, muitas vezes, o quê? Motivando ele a cometer o ato. Faz isso que, utilizando o nome de Jesus, o Evangelho, Deus, a gente vai trabalhando esse companheiro. E, logicamente, ele vai fazer os tratamentos devidos pelas informações que recebe. Márcia Cristina Corrêa Sabá. O sofrimento e os problemas não terminam após o suicídio. Correto. A situação só piora do outro lado. Perfeito. E do lado de cá fica a dor da família. Correto, Cristina. Aí é um outro desdobramento do ato dele. O choque na família. E marca e muito. Só que a pessoa, no momento do suicídio, ele está visando ele próprio. E esquece de que há um desdobramento na família, nos amigos, uma série de questões, tá bom? Você tocou um ponto realmente importante. Suicídio involuntário. Foi o caso de André Luiz, noitadas, bebidas, mulheres, doenças adquiridas, segundo o falado, levou 8 anos nas zonas umbralinas. Não levou mais tempo, pois um dia da semana ele, como médico, dedicava a atender os pobres que não podiam pagar a consulta. É verdade, Luiz Carlos, é isso. Por isso que nós indicamos a leitura do livro, que complementa o que nós abordamos aqui. E um detalhe, ele contava com uma mãe no plano espiritual que pedia muito por ele. O ajudou muito. O filme mostra isso e o livro também. Então, a partir de todo aquele processo, ressurge o André Luiz como, vamos colocar, a Emmanuel fala até isso, um jornalista do plano espiritual nos trazendo dezenas e dezenas de informações em todos os seus livros. Ok? É isso mesmo. Carlos Leite. Quem se coloca à frente da morte e salva a vida de um irmão, seu ato é considerado suicídio. Quem se coloca à frente da morte e salva a vida de um irmão, seu ato e considerando suicídio. Se nós estamos, eu vou responder o que eu entendi, tá, Carlos? Se nós estamos impedindo que um companheiro nosso, um irmão, um amigo, cometa esse ato, né, e ele realmente não desiste, não quer mais cometê-lo, nós também temos o mérito de ter sido, naquele momento, né, um protetor, um guia dele que o orientou e o fez desistir da ideia do suicídio. Mérito para nós. E isso é muito importante. Não é só um companheiro, não. Quem aparecer, vamos orientar. Rejane Almeida. Tudo bem, Rejane? Na minha opinião, a pessoa que comete o suicídio não quer tirar a vida. Ela quer acabar com a dor que está sentindo. É isso mesmo, o Rejane.
muitas vezes aquela pessoa não tem a ideia do desmembramento do seu ato. Com certeza, tá bom? Mas é isso mesmo. Janaína Souza. Tudo bem, Janaína? Ou amiga Rejane, com a dor que acha que causa no meio da família dele. É isso também, ô Janaína. Mexe muito conosco. É alguém que nós amamos. E que, por um pouco, às vezes, assim, de precipitação, se é que eu posso usar essa palavra, abdicou de viver. E olha que a vida é uma preciosidade, como lemos na pergunta, só Deus pode tirar a vida. E Deus respeita a nossa programação. E a doutrina nos esclarece a cada dia. Está acontecendo muito hoje na pandemia, que nós não abordamos aqui. Muitos companheiros que saem às ruas sem máscara, desobedecendo os protocolos de saúde, também são suicidas involuntários, porque ele acha que não vai contrair o vírus. E sai para passeios, uma série de questões, praia, aglomeração, que é pedido, que é o melhor preventivo para nós. E a humanidade, grande parte, vive uma situação que acha que não consegue ficar, entre aspas, trancado dentro de casa. Aí sai, contrai, desencarna, tem responsabilidade no seu ato. Ele procurou. Logicamente, vamos morrer um dia? Lógico, mas vamos morrer dentro do que foi estabelecido para nós no nosso reencarno, ok? Vamos ficar atentos, vamos orientar companheiros nossos que acham que não vai contrair, que é isso, acompanhando exemplos negativos que são dados a toda hora, por pessoas dizendo que é isso, que saia, que não há perigo, não precisa usar mais, contrariando a tudo. Essas pessoas também são responsáveis pelas suas palavras e pelos seus atos. É diferente daquele que diz, fulano, põe a máscara. Vai à rua, tem que ir trabalhar? Tem que ir trabalhar, mas toma os devidos cuidados e precauções, tá bom? Emílio Martins, tudo bem, Emílio? Como fica o espírito de quem comete o suicídio? O Emílio, depende de cada espírito. Mas sempre ele tira a sua vida. Contraria uma lei divina. Vai ficar muito desequilibrado. Quando ele entender o seu ato e de lá perceber que a sua família, os seus amigos também ficaram chocados, vamos dizer assim, vai mexer com ele. Ok? É isso aí. Luiz Carlos Nascimento. Existe também os casos de suicídio. Por exemplo, os kamikazes, após uma lavagem cerebral, se duvidavam os pilotos de avião, os terroristas também. E sem o mesmo se explodem em mercados, lugares onde há grandes aglomerações. Dizem para eles que, para tocando esse vão direto para o colo de Alá. E os japoneses acreditavam fielmente também renascem em solo japonês. Se duvidavam por esporte, se atirando dentro da cratera do vulcão, fugiam com uma missão de uma revista. Seleções estava cheio de esqueletos. Ô, Luiz Carlos, infelizmente, na minha visão, são informações equivocadas. Porque ninguém pode, numa guerra, colocar você dentro de um avião e dizer, olha, vai lá, explode isso, como vimos, explodiram lá o 11 de setembro, aquele prédio, e diz que aquilo vai direto para o colo de Alá. Como, para mim, são pessoas fanáticas que eu creio, eu não conheço o Alcorão, nunca estudei, mas eu não creio que lá motive as pessoas a cometerem esses atos suicidas. Inclusive, ele se mata e mata os outros.
isso não é aprovado por Deus ou, como eles afirmam, por Alá. Eu não creio nisso. Teria que estudar um pouco para dar uma opinião minha com mais base. Mas eu creio que nenhuma religião motiva. Pode ser um erro, uma interpretação equivocada. A doutrina é muito clara, a doutrina espírita. Então, vamos nos focar na doutrina e trabalhar para que esses irmãos sejam amparados também. Carlos Leite. É comum entre crianças a prática de sua automutilação. Começa com pequenos cortes e vão aumentando até que acontece, escondem os cortes usando roupas compridas. Compete aos pais estar atento aos seus filhos, crianças. Que para nós espíritas, ali criança é o corpo físico, ali há um espírito. Daí a importância da evangelização infanto-juvenil e a evangelização dos pais. Tirem um dia da semana, um domingo, um sábado, e vão ao centro espírita com seus filhos, para ouvir de trabalhadores da casa a evangelização, que é Jesus falando a nós, aos nossos filhos, netos e a nós, a importância de seguirmos os seus ensinamentos e o seu exemplo, ok? Procure casas que trabalham, né, com a evangelização, que é fundamental para ele, para que torne-se amanhã adultos evangelizados. Eu vim conhecer o Evangelho, segundo o Espiritismo, com 41 anos de idade. Já pai. Se eu fosse, desde a minha infância, evangelizado, dentro dos preceitos, dentro do trabalho que a Casa Espírita realiza, as casas espíritas, a minha visão seria outra. Mas tudo bem, estamos aí trabalhando, como eu falo para mim mesmo, recuperando o tempo perdido. E o que eu puder ajudar, esclarecer, estamos aí, tá bom? Mas levem seus filhos aos centros espíritas para a evangelização infanto-juvenil, o bate-papo com os casais, novas pessoas, é fundamental. Tem pessoas que dizem, não tenho tempo. Tem sim, arruma um tempo, porque nós estamos nos dedicando a Jesus, tá bom? Arilza Amário também gostaria de saber. O Arilza, as casas espíritas, procure aí com o Maria Madalena, nós estamos, entre aspas, ausente fisicamente, tá bom? Mas em breve retornaremos, dependendo do local que você mora, né? Procure uma casa espírita, procure a evangelização infanto-juvenil e vá, como diríamos, de corpo e alma, com seus filhos, esposo, quem mais quiser ir. É uma manhã, se for um domingo ou uma tarde de sábado, uma manhã ou tarde agradável. Você vê companheiros dedicados, né? Muitos pedagogos especializados em dialogar com a criança, fazer o lanchezinho, fazer aquelas dinâmicas de grupo é fundamental. Tá bom? Meu neto costuma ir lá onde ele mora, Cabo Frio, né? Lá tem muitas casas espíritas. Quando ele vai, ele arrumou lá o grupinho dele de coleguinhas. É muito bom. A criança está aprendendo a conhecer Jesus pelos ensinamentos da doutrina, que é um Jesus amigo. É um Deus amigo, Pai, não é aquele Deus punitivo, não. É um Pai que nos ama, entende os nossos defeitos, as nossas falhas, mas também as nossas virtudes, que temos muito. Luiz Carlos Nascimento. Ivone Amaral, segundo falado, em uma das suas vidas, ela foi suicida. É isso aí, 2 vezes. E foi escolhida para psicografar esse livro que eu já li 2 vezes. É um livro esclarecedor, muito bom. Eu gostei muito.
Já fiz até uma palestra, que é um livro muito extenso, consegui sintetizar para não perder, digamos assim, o fio da meada do básico do livro. E conseguimos esclarecer a muita gente. Márcia Cristina Corrêa Sabá. Ama a doutrina espírita. Esclarece-me da esperança. Abriu meus olhos para essa questão. É isso aí, Márcia. Eu me lembro de você lá no nosso estudo no Madalena, né? Luiz Carlos Nascimento. Eu também li esse livro dela e outros que tratam do assunto. Você vê que a espiritualidade preocupada, vamos dizer assim, conosco, o que eles emitem de mensagem, né, de livros, de orientações, para nos alertar, olha, cuidado. De outra oportunidade, tem uma história muito boa do Divaldo Franco, que devido ao horário, nós daqui a pouco vamos estar encerrando, ok? Luiz Carlos Nascimento, Histórias do Povo Azteca, fala de 2.000 jovens em um dia se ofereceram em sacrifício, que dizia o sumo sacerdote arrancava o coração deles vivo ainda. São práticas não corretas, na minha visão. Ok? Mas o nosso mundo temos muitas informações. Carlos Leite nasceu sem braço, sem falar, foi acometido de uma doença que lhe fez perder as pernas. Sua intenção era de cometer mais um suicídio. Seria o de número 11 neste caso. Eu já li alguma coisa nesse sentido, Carlos. Quem interferiu? Impediu dele cometer mais um. Mas isso é a misericórdia de Deus. Okay? Então, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Maralila Santos. Como poderíamos ajudar uma pessoa, mesmo de longe, e que essa pessoa não tem religião, não acredita? Um diálogo fraterno, objetivo, sem querer catequizar, tá bom? Mas levando a palavra de Jesus, que ele veio para os doentes. Foi isso que ele fez na sua vinda a nós. Levar a sua palavra àqueles que muitas vezes não acreditavam em nada. E Jesus, com seu maravilhoso exemplo, começa pelo Evangelho e qualquer coisa dá um retorno a nós. Aí tem o Aderlei, a Rosana e outras pessoas da casa. Dá um retorno, mas continua, pede uma orientação melhor, se você desejar. A nossa casa está sempre apta a ajudar. Ô, Gabriel, tudo bem? Boa noite, amigo Ronaldo. Boa noite. É um prazer vê-lo aqui, tá bom? Em comentário da pergunta do Carlos, acho que seria mais um sacrifício e não suicídio. Mas tente não, ajude-o dentro do que você já conhece, tá bom? Então, o Aderlei, já extrapolamos o horário hoje, vamos agora à nossa prece. Vamos nos harmonizar, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão, o nosso médico, aquele que está sempre ao nosso lado, e agradecer a ele pela sua grande misericórdia para conosco, pelo seu grande amor, por nos enviar esses irmãos da espiritualidade, essas falanges médicas, essas falanges que nos orientam, a sua mãe Maria, José, seu pai, para que nos ajude a levar a sua mensagem, o seu conforto, e sempre ciente daquele ensinamento. Aonde tiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei presente. E se vier até a nós alguém buscando ajuda dentro do que nós abordamos hoje, ajudemos. Façamos a nossa parte. Então, agradecemos a oportunidade por mais esse estudo,
a nossa casa Maria Madalena, e, mais uma vez, um grande boa noite, muita paz, muita harmonia, fé, e continuemos, cada um de nós, na nossa missão, como espírito reencarnado, ajudando a todos na prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Obrigado e muita paz para todos. Que assim seja, graças a Deus.